você que assiste o meu canal. Eu tô aqui nesse cantinho, que o vídeo de hoje, como eu prometi pra vocês, vamos tocar no assunto de salão de beleza, cabelo, né? Vida profissional de uma mãe, dona de casa, que também tem a sua empresa dentro de casa, porque o nosso salão é nossa empresa, nosso trabalho. E eu sei que a realidade de muitas mães que me seguem aqui, não precisa nem ser mãe, tem delas que não são mães, mas de muitas mulheres que me seguem aqui, que tem o seu salão dentro de casa e não serve só para quem tem salão, tá? Eu sei que tem outras meninas aqui de outros ramos, né? Como do crochê, do artesanato, da culinária, dos doces, dos bolos. Eu sei que tem muitas outras formas de a gente que é dona de casa trabalhar dentro de casa também com outras coisas que não seja a nossa rotina de dona de casa, né? Eu sei que tem mães que ficam dentro de casa para cuidar das suas famílias, dos seus filhos, e com isso tem que arranjar uma renda. Então, a minha dica de hoje é para todas vocês que trabalham em casa, tá certo? Assim como eu sei que tem muitas que têm o seu espaço dentro de casa. Algumas conseguem ter o seu espaço dentro de casa, mas um pouco separado da casa, isolado, né? Que as crianças não tenham acesso, que as pessoas da casa não tenham tanto acesso. Outras têm que improvisar no meio da casa, como é meu caso aqui. O meu salão, ele fica na minha sala. É tanto que aqui é o móvel da sala e ali é o meu sofá, meu filho tá ali me assistindo. Minhas crianças ficam brincando aqui enquanto eu faço o cabelo, né? Então, assim, não é separado da casa, porém é reservado para o salão. Só que o salão parece uma sala, né? Então dá tudo certo. Tem a televisão aqui para as crianças assistirem. E eu sei também que tem, no caso de salão, tem meninas que não têm um espaço próprio para atender na sua casa. Por isso, algumas partem para atender em domicílio. E isso aí também é um tema para um próximo vídeo, tá? A gente falar sobre o atendimento em domicílio. Mas hoje eu quero dar umas diquinhas para vocês que tem um salãozinho dentro de casa, que serve também para quem tem o seu trabalho dentro de casa, sem ser obrigatoriamente salão, tá? Primeira dica que eu quero dar para vocês, não é porque é em casa que tem que ser de qualquer jeito, né? Pode ser no terraço, pode ser debaixo de uma escada, como tem uma seguidora que falou que montou o espacinho dela debaixo de uma escada. Pode ser na lavanderia, aonde for na sua casa. Seu salão tem que estar organizado, tá? Nem que seja improvisado, como eu vou gravar um vídeo para vocês aqui, como improvisar um salãozinho aí em qualquer espaço da sua casa, tá? Em breve eu vou gravar esse vídeo para vocês. Pode ser qualquer lugar da sua casa, mas tem que estar organizado, tá? O cliente, ele vem em primeiro lugar pela qualidade do profissional, em segundo lugar, pelo conforto, né, que a gente pode oferecer. Por mais simples que seja, a gente pode dar um conforto para os nossos clientes. Aí eu fui parar para ver se minha cliente tinha chegado, que eu pedi para ela mandar um zap quando ela tivesse vindo, porque eu ainda vou colocar uma campainha lá no portão e os cachorros, quando latem, geralmente são alguém que está chegando. Então eu fui ver se ela tinha chegado e não chegou. E aí, que eu tava falando pra vocês, né, não é porque a nossa empresa é dentro de casa que a gente tem que estar de qualquer jeito. Por exemplo, ó, tomei um banho, me arrumei, tô vendo só? Tô com a calça que é bem confortável, eu tenho ela justamente para trabalhar. Coloquei uma sandalinha ortopédica, porque eu já preciso. E arrumei meu cabelo, passei uma maquiagem e vou atender uma cliente. Vou falar aqui uma coisa bem pessoal. Essa cliente que eu vou atender, hoje eu só tenho ela. Eu vou receber, sabe quanto? R$30. O cabelo dela é curtinho, ela perguntou por quanto eu aplicava uma coloração, só para aplicar, cobrei R$30, vou ganhar R$30. Poderia atender de qualquer jeito? Poderia. Mas do mesmo jeito que eu atendo ela, ganhando R$30, eu atendo uma outra, ganhando muito mais e com o mesmo padrão, tá? Não é porque é em casa, não é porque é um serviço mais barato que eu vou fazer de qualquer jeito. Então isso serve para você também, né? Atender bem suas clientes, esteja arrumada, não precisa estar empiriquitada. Geralmente a gente tem umas roupas que a gente separa para atender nossas clientes, né? Tem meninas que tem uma fardinha, separam uma fardinha já para atender suas clientes. E não é porque é em casa que a gente vai estar de qualquer jeito. Por mais que você não tenha cliente agendado, aqui em casa eu só recebo clientes agendadas, tá? Mas já tive salões em ruas públicas assim, né? Que chegava gente assim a qualquer hora. Então, por mais que eu não tivesse cliente agendada, eu estava sempre arrumadinha. Precisar sair, precisar qualquer coisa, eu já estava pronta. E se chegasse cliente, eu também já estava pronta. Então, pega essa dica. Não precisa estar empiriquitada, mas separa ali uma roupinha melhor. Não fica largada de short, de roupa de qualquer jeito, né? Às vezes ele tá lavando a louça, fica a roupa toda molhada. Então, tenta se organizar para quando o seu cliente chegar, você já está no ponto para atender ela. Meu povo, outro dia por aqui, eu comecei a gravar sexta-feira. Tava esperando chegar cliente.
e a cliente chegou e eu fui atender ela e depois foram acontecendo outras coisas, não consegui gravar no mesmo dia. E gravar em casa, trabalhar em casa é complicado, só quem tem salão em casa. No meu caso, eu tenho um salão, ainda gravo em casa, então é complicado, tá? Tem sempre um cachorro latindo, alguém chamando no portão, mas não é por isso que eu não vou gravar pra vocês. Vamos dar continuidade hoje. Possivelmente Lindinha vai querer aparecer. Mas vamos embora falar sobre esse assunto que é tão importante, né? Como eu estava falando, não é porque o salão é em casa que a gente vai atender com qualquer roupa, de qualquer jeito. Não é porque o salão é em casa ou porque o valor que eu vou cobrar de uma cliente seria menor que não merece que eu receba ela arrumadinha, né? Então pega essa dica, separa duas ou três roupas, né? Por exemplo, eu tenho duas calças pretas que eu já comprei com essa finalidade. São calças de malha. Eu, Liliana, não sei trabalhar mais de short, não consigo trabalhar de saia, de vestido. Parece que eu não estou pronta para trabalhar se eu não tiver de calça. Então já separei duas calças super confortáveis, que me deixa bem arrumadinha. E aí eu vou alternando só a blusa, né? E de preferência eu separo também algumas blusinhas que eu possa usar no salão sem estragar, pra ter como uma farda. Quem quiser comprar uma farda, melhor ainda. Você vai estar sempre ali com o seu uniforme, não vai estragar suas roupinhas, tá? Eu sei que em casa, se não tiver cliente, a gente quer estar confortável, mas se você usar uma roupa que deva trabalhar, que seja confortável também, super de boa, né? Porque é muito chato quando a cliente chega e nos pega desprevenida, salão desarrumado, e a gente, ai, peraí só um minutinho que eu vou vestir uma roupa. É chato, né? E até mesmo pra nós, a gente não tem tanta empolgação quando a gente está desarrumado, a gente tem preguiça, a gente quer arrumar alguma desculpa pra não atender. Eu digo por experiência própria, que às vezes a gente pensa, eu tô em casa, a cliente tá marcando, ou querendo marcar com você, e você pensa, hoje eu tô com uma preguicinha, não vou me arrumar, não vou arrumar salão, vou marcar ela para outro dia. E aí, às vezes, você finda perdendo aquele atendimento, né? Quando você está pronta, por mais que a cliente não esteja marcada, é automático. Liliana, tem como dar uma escovinha no meu cabelo? Tem como fazer alguma coisa, né? Tem, venha-se embora. Então, pega essa dica, que ela é muito importante. E como eu já falei, né, nesse e outros vídeos, a organização do seu espaço é muito importante. Não é porque é em casa que você vai deixar de qualquer jeito. Eu sei que a gente que tem criança é muito complicado. Aqui, por exemplo, Lindinha tá fazendo barulho porque ela tá brincando com copos, com baldes, né? E quando tem cliente também, ela vai brincar. José Miguel também quer brincar. José Miguel é um menino que ele requer muita atenção, assim, ele gosta de que eu preste atenção nele. Então, às vezes eu tô querendo conversar com a cliente, José Miguel tá querendo conversar também. Então, assim, eu sei que pra quem tem criança é tudo mais complicado. Mas, quando você tem um bom atendimento, você tem um serviço de qualidade, você é uma ótima profissional e a sua cliente chega, foi bem recebida, tá com o espaço ali limpinho, confortável, ela vai entender que você tem criança e que acontece, né? De ter um brinquedo aqui e criança chorando, a gente tem que parar para dar um banho, tirar uma fraldinha, ela vai entender, mas ela vai levar isso numa boa. Eu digo por experiência própria, tudo isso que eu tô falando com vocês é por experiência própria. Antes de chegar aqui em Maringá, meu marido veio na frente. E quem acompanhou aí, né? Eu morava numa casa bem grande, que tinha muita coisa, acumulava muita bagunça. Mas eu todos os dias me acordava cedo para poder levar a criança para a escola e já ter o ambiente pronto para caso chegasse alguém, marcado ou não, tá? E era complicado com criança, porque Júnior já estava aqui em Maringá, eu estava sozinha, com José Miguel para levar para a escola, com Lindinha para dar atenção, ela era menorzinha. E tinha vezes de realmente assim eu querer chorar, de estar tão cansada, porque a gente que é mãe e cabeleireira, a gente é 24 horas ligada. Antes a gente abrir o salão, a gente já organizou o salão, a gente já organizou o almoço, já foi levar a menina pra escola e não é fácil, né? Então tinha vezes eu estar esgotada, eu ver Linda lá querendo dormir, eu não podia parar pra atender, ou pra atender Linda, né? Eu estava atendendo minha cliente. Então eu proporcionava um ambiente que meus filhos ficassem protegidos, né? Não corressem perigo e que não dependesse tanto dos meus braços, que a gente trabalha com as mãos, né? Então eu separei um cantinho. Oi, meu amor, chegue, venha, que ela quer aparecer. Então, meu povo, eu separei um cantinho pra ela e pra José Miguel, botei um colchão. Ficava desorganizado na questão de arrumação do salão, mas ficava um cantinho ali pra ela. E muitas vezes ela pegou no sono sozinha.
Às vezes ela chorava, queria abraço, eu não podia parar. Uma cliente ajudava, outra ajudava. Tinha alguém que sempre que me socorria. Eu sei que às vezes você não tem essa pessoa para lhe ajudar, alguém para lhe ajudar. Mas quando você se dedica, ela quer conversar também, ela também quer gravar, não é? Quando você se dedica, você consegue, né? Suas clientes vão entender, porque elas querem o seu atendimento, elas querem a qualidade do seu serviço, né? Porém, sempre mantendo a ordem. Eu tinha um cantinho das minhas crianças, mas estava sempre mantendo a ordem para não deixar bagunçado, não deixar sujeira, né? E a cliente se sentir confortável mesmo com criança no ambiente. Ué, que é peitinho. Parava para dar peitinho e a gente vai se virando nos 30. Outra dica que eu quero dar é você se programar antes, né? Antes de tudo, de começar o atendimento, você já deixar almoço pronto ou já assim, rapidinho, para quando chegar a hora do almoço, você tem suas crianças, já tá tudo pré-organizado ali, né? Para você não ficar aperreada, não deixar as crianças com fome. Então eu sempre gosto de cozinhar à noite ou um dia antes, né? E no outro dia pela manhã eu já penso o que é que tem de almoço, de mistura, de feijão, de arroz. Pra quando chegar a hora de almoço, por mais que eu esteja terminando um cabelo, tenha que buscar a criança na escola, a gente já está preparada, né? E não, nem ficar com fome, nem deixar a criança com fome. E nem ficar no aperreio ali porque tá atendendo a nossa cliente e não tem o que a criança almoçar, jantar, fazer aquele lanche, né? Então se programa antes para você não ficar aperreada, tá certo? E a questão do seu espaço, Liliana, mas minha casa é improvisada, meu salão é improvisado. Tem salão mais chique, tem cliente que vai para outros salões mais chiques e não vem pro meu. Infelizmente, isso é realidade, tá certo? Só que se a gente for olhar para as dificuldades, a gente não vai prosperar, né? Toda profissão tem sua dificuldade. Eu também tenho, Liliana, também enfrento minhas dificuldades. Por exemplo, meu salão hoje, né, regrediu, porque ele está dentro de casa, ele está super simples, mas eu também quis regredir na minha profissão. Hoje eu trabalho bem menos por opção, né, assim, como meu marido ele trabalha, dá conta da nossa renda, então ele me permitiu, né, e meu marido por ele, eu nem estava com o salão montado agora, ele deixaria eu 1 ano, 2 anos descansando, mas a gente que é cabeleireira, a gente não sabe ficar parado, né? Mas hoje eu me permito trabalhar menos, né? Eu não me desespero, não tem cliente, não. Porque assim, o do meu marido é a fonte de renda principal e o meu aqui do salão seria a nossa segunda renda, né? Assim, um complemento. Então hoje eu dei essa regressão na minha profissão por um tempo, quem sabe mais pra frente, quando a gente tiver numa casa melhor, né, eu consiga estruturar meu salãozinho para ter um ambiente melhor, quem sabe, né, mais pra frente. Mas no momento o que eu tenho é um salão dentro da minha sala, né? Então eu improvisei com coisas que são de casa, um sofazinho, uma estantezinha, mas também eu comprei coisas de salão. Eu sei que no início é complicado, é gasto, né? A gente sabe que é muito gasto, mas vou dizer uma coisa pra você. Você tem que ter o profissionalismo, né? Você tem que ser um bom profissional. Você tem que ter bons produtos, porque não adianta você ser um bom profissional se você não tiver produtos bons. E você tem que ter um conforto para suas clientes. Sempre eu falei isso. Eu sei que é um investimento, mas você consegue. Um lavatório e uma cadeira para sua cliente. Pode começar com o que você tem, improvisando com o que você tem. Mas foque em conseguir o lavatório e a cadeira para sua cliente, tá? Porque por mais que esteja numa garagem, por mais que esteja numa área, numa varanda, num quintal, se for para um lavatório confortável e se ela se sentar numa cadeira confortável para ela passar ali o procedimento, com certeza ela vai voltar. E eu sei que você vai dizer assim, mas o que importa é o meu serviço. O ambiente não importa. Importa sim, tá certo? Importa, tenho certeza que importa. Como eu falei pra vocês, eu regredi, né? Meu salão é bem pequenininho, bem simplesinho. Isso não me abala, mas eu já observei, tanto dessa vez como de outras vezes também, quando eu mudei de salão, que minhas clientes não tinham mais acesso a vir ser atendida comigo. Algumas delas, vou falar uma coisa polêmica, vai ter delas que vai estar assistindo aqui, mas eu não tô falando nada de mal, né? Elas lhe trocam por coisa melhor, sim, tá certo? Por ambientes melhores, mais chiques e mais confortáveis. Então a gente tem que começar com o que a gente tem, ir adaptando, ir melhorando um conforto, um mimozinho ali para cliente, e quando a gente puder, ir
prosperando, porque a sua cliente, ela quer o melhor. Ai, mas minha cliente, se eu estiver debaixo da ponte, ela vai fazer o cabelo comigo. São raras aquelas que não se importam com isso, tá? Mas se você quer ganhar muito dinheiro e quer ter um fluxo grande de cliente, vai ter aquelas clientes que elas vão preferir um espaço mais chique. Eu digo isso porque algumas clientes já, depois que eu saí de Natal, né, elas já se encontraram em outros salões e algumas delas que eu vejo elas postando, né, o antes e o depois, num salão novo, salões chiques, salões caros. E essas mesmas clientes são clientes que muitas vezes pediam desconto, né? Eu já tava, eu já tô com você há muito tempo e tal e tal. Então, assim, elas lhe trocam por coisa melhor? Sim, tá certo? Eu digo porque a gente também procura uma coisa melhor, né? Se a gente tiver condições de pagar mais por uma coisa mais confortável, mais arrumada, é claro que a gente vai, por isso que eu não julgo elas, tá? Então, hoje em dia, se eu for abrir depois um salão pra mim mais bem estruturado, eu vou pensar em cada detalhe para poder atrair as minhas clientes, porque elas gostam de coisa boa. Elas gostam de uma foto numa parede decorada, elas gostam de exibir ali o cappuccino com Nutella na borda, elas gostam dessas coisas, tá? Então a gente vai começando do jeitinho que a gente pode, mas a gente consegue caprichar. Naquele jeitinho que a gente pode, a gente consegue caprichar. Como assim? Eu aqui tô num ambiente bem simples, da sala da minha casa, né? Com meus filhos, com brinquedo, com tudo aqui normal. Mas se eu capricho em alguma coisinha assim, um mimo, um diferencial para minha cliente, né? Um cafezinho especial, uma bolachinha, um negócio, com certeza ela vai se sentir mais amada, né? Então isso aí é um atrativo pra gente conquistar nossas clientes. Um mimo, um panfletinho de uma mensagem de carinho para elas. Eu fiz uma coisinha bem legal, mas eu ainda tô precisando organizar, né? E eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, tá? Que é um mimo assim super legal para você distribuir. Terminou o atendimento, vai receber ali o pagamento, o cachorrinho, né? Vai receber o pagamento, agradece, um mimo pra você. Depois eu vou mostrar pra vocês uma diquinha, né? Então faça um esforço. Compra primeiro o lavatório. Ai, peitinho. Compra primeiro o lavatório. Usado mesmo, né? Vocês encontram na OLX, no Marketplace, nos vulco aí da sua cidade. Compra logo um lavatório, porque a coisa mais desconfortável é lavar o cabelo da sua cliente no tanque, na lavanderia, né? Então, faz logo esse investimento aí. A gente sabe que a gente, se pechinchar, consegue achar um mais baratinho. Aqui na minha cidade o povo bota até no lixo, vocês acreditam? Já passamos na rua e já vimos lavatórios. A gente olha no Marketplace, na OLX aqui de Maringá, tem pessoas doando lavatório, vendendo por R$80, R$50, só para dizer que cobrou alguma coisa. Em outras cidades não são tão barato assim, né? Mas a gente consegue pechinchar, tá certo? Investe primeiro aí no seu lavatório. Por mais que você não fixe ele no canto, mas no dia que você for atender sua cliente, você bota ali naquele cantinho para ela poder sentar confortável para lavar os cabelos. Aí depois, a outra coisa que você vai investir é numa cadeira de salão, que aí é um pouco mais cara, mas usada você também consegue comprar uma cadeira aí com precinho mais em conta. Todas essas dicas que eu estou dando para vocês, eu já dei em outros vídeos no outro canal, mas aqui é um novo processo, uma nova fase, então eu tô sempre repetindo, tá certo? Eu acho que eu sou um grande exemplo para você que está se sentindo triste porque você não tem ainda o seu salão do jeitinho que você quer. Eu tenho 17 anos de profissões, já teve fase da minha profissões muito boa, assim, de ser super reconhecida, de ser convidadas por marcas, para eventos, para subir no palco. E devido às escolhas da nossa vida, né, algumas fases eu também regredi, teve fases de eu querer largar o salão, como vocês acompanharam aqui, sabem. Mas isso aí não me abala, né? Porque eu sei do meu processo, eu sei que isso aí, por trás disso aí tem um porquê. Neném. Então eu sou um grande exemplo para vocês seguirem na questão de você também pode, né? Eu poderia ter vergonha na minha profissão, eu poderia não mostrar nada para vocês, ou mostrar uma realidade falsa, mas eu não mostro. Eu moro numa casa alugada, que é uma casa de fundos, que para entrar na minha casa, eu passo pela lateral de uma outra casa que está em obra. Então tem coisas de obra, tem areia, tem poeira. Ao lado da minha casa tem uma outra casa que tem cachorro, né, que late, a gente sabe que late. Tem os odores dos cachorros. Então eu poderia pensar, dizer assim, ninguém vai querer vir fazer cabelo comigo. Mas faz. Graças a Deus eu estou formando a minha clientela aqui em Maringá, aos pouquinhos. Peraí, meu amor. Porque em cada cidade é diferente, né? Então aqui eu vejo uma certa dificuldade. Meu
amorzinho. Que eu vou contar pra vocês num outro vídeo. E que se eu tivesse querendo trabalhar mesmo com isso, que se eu tivesse dependendo da renda do salão, eu estaria aperreada. Porque aqui a realidade é outra. Tem algumas dificuldades que eu vou contar pra vocês no próximo vídeo, tá certo? Mas eu não me abalo, eu procuro tirar o lado bom de tudo, né? Então, eu moro numa casa de fundos, ok. Eu divido a frente da casa com outras pessoas, então eu não posso botar uma fachada, não posso, até porque aqui as leis de Maringá são outras. Então, o que foi que eu fiz? Mandei fazer um banner pequenininho, fiz na Shopee. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá certo? Nesse link que eu vou deixar aqui embaixo, tem tudo que eu já fiz pela Shopee. Eu fiz o banner pela Shopee, que é um banner bonito, que chama atenção e que é pequeno, que eu posso colocar em qualquer canto. Você que tem um bequinho, que a entrada da sua casa é só um bequinho, dá super certo pra você botar. Não foi caro. Eu não lembro agora quanto é que eu paguei, mas não foi caro, foi bem baratinho. Então eu vou deixar o link aqui embaixo do meu banner, tá? Que é pra identificar a casa que eu moro. O que foi que eu fiz também pela Shopee e também foi baratinho, eu fiz panfletos. Eu sei que o panfleto ele é uma coisa que não surte tanto efeito, né? Eu distribuí junto com o José Miguel aqui no bairro 200 panfletos. E ainda não obtive resultados dos panfletos, mas o meu nome já chegou nas casas, né? Embora não tenha vindo clientes através dos panfletos, mas quem abriu a sua caixinha de correio já viu, opa, quem é essa? Um salão aqui, então eu já fui notada, né? E quem não é vista não é lembrada, não é assim que se diz o ditado? Eu também vou deixar o link aqui nesse link vocês vão conseguir tudo, tá? Fiz o meu banner, estou entrando em grupos do bairro para me divulgar. Então, aqui eu sinto a dificuldade, né, em chegar nas pessoas, porque aqui é outra realidade. Depois eu conto pra vocês, tá? Mas a gente vai procurando, vai tentando fazer. Aqui eu já vi que não é permitido a questões de faixa. Eu não posso botar uma faixa. Primeiro que eu tô numa casa que é compartilhada, né? Então eu não poderia botar uma faixa na frente da minha casa. E também Maringá, pelo que eu vejo, não podem. Esse tipo de divulgações assim não podem. Aqui é uma cidade padronizada, é uma cidade projetada, então não poderia, tá? Mas se na sua cidade pode faixa, minha filha, você tá perdendo tempo. Manda fazer uma faixa com uma promoção uma promoção, uma escova, eu faço uma escova, ganho hidratação e bota um valor simbólico ali para chamar a clientela que você vai conquistar. Bota bem próximo à sua casa ou em frente à sua casa para chamar mesmo a atenção. Então assim, a gente vai procurando de todos os meios, Instagram, Facebook, quem ainda usa o Facebook, tem os grupos do Facebook, que a gente também pode divulgar lá nos grupos, tá? WhatsApp, os status do WhatsApp. Então, o que você não pode é ficar esperando cair dinheiro do céu. Você tem que correr atrás. Você faz a sua parte, apresenta a Deus e Deus vai fazendo você prosperar, tá certo? Mais uma vez eu digo que eu sou prova viva disso aí, né? Que Deus ele vai de acordo com o que a gente pede, né? Eu não estou pedindo muitas clientes, porque no momento não é o que eu quero. Mas o pouco que eu estou pedindo a Deus, Deus está mandando. E Ele manda assim, de forma inesperada, né? Teve uma das clientes que veio aqui pro meu salão, ela veio quando eu botei o meu banner a primeira vez, eu já contei no outro vídeo, né? Que ela passou e justamente só tinha colocado o banner 3 dias porque precisou tirar, porque iam quebrar o muro lá da frente para refazer, né? Então esse banner só passou 3 dias ali na frente da casa e ela não é nem daqui, ela é de São Paulo e ela estava visitando uma amiga aqui de frente e nesses 3 dias, né, por um acaso ela viu o banner e entrou em contato comigo, veio fazer o cabelo comigo e aí ela já puxou outra e teve uma outra situação também de pessoas que nem me conhecem, que chegaram até aqui. Então assim, se não fosse eu fazendo a minha parte e Deus abençoando, né, eu não estaria conquistando a minha cliente. Eu acho que esse vídeo aqui já tá enorme, mas eu acho que ele é muito importante, né, pra você que tem o seu salão em casa ou pretende montar o seu salãozinho em casa. Eu acho que tem dicas aqui que são bem importantes pra você. Aí, vou encerrar aqui com 2 diquinhas, tá, que é super importantes. Uma delas, tenha horários. Gente, um dos motivos, assim, por eu me chatear muito com o salão, de me desmotivar por muitas vezes, meu amorzinho, são os horários que as clientes não seguiam. Não seguiam quando eu não impunha, era assim que se fala, quando eu não colocava limites, né?
Então você tem que ter seu horário. Você vai começar de que horas? A partir de 8 horas, por exemplo. Então, a partir de 8 horas, com cliente ou sem cliente, você já tem que estar pronta e preparada, certo? E estipular um limite, 6 horas da noite. É claro que às vezes a gente começa um cabelo, não deu tempo, a gente ultrapassa ali aquele limite. Mas você tem que deixar bem claro para suas clientes, né? Divulga sempre no Instagram, nosso horário de atendimento, deixa sempre bem claro que você tem horário para começar e horário para terminar. Porque elas confundem liberdade, né? Atendimento de salão com liberdade. Ah, ela tá em casa, ela pode me atender a hora que quiser. E não é assim. Não é assim. E eu coloquei limites nas minhas clientes com educação, né? Tem sempre uma ou outra que não obedece, mas isso aí também é um tipo de cliente que se a gente perder, não faz falta. Porque se ela não consegue nos respeitar, né? Então ela não faz falta. Então eu estabeleci limites de horários, né? Chegava em certas ocasiões, ai mulher, dá pra tu me atender de tal hora? Infelizmente não dá. Eu tenho uma bebê, ela tem horário, eu já tava cansada e eu era bem clara, eu dizia, já tô esgotada, né? Eu adquiri problema de saúde devido a ficar em pé. Depois eu vou falar pra vocês sobre isso, tá? Então assim, ponha limites. Você tem uma família, se você não é casada, é solteiro, você tem a sua vida, você precisa descansar, refazer as suas energias, recarregar suas energias para o outro dia de trabalho, tá certo? Estipula também os dias que você vai trabalhar. Aí você vai trabalhar de segunda a sexta. Ah, Liliana, eu não faço nada no final de semana, então eu atendo no final de semana. Beleza. Mas tem aquelas pessoas que, Liliana, eu não abro mão da minha família, eu não abro mão do meu descanso, de não fazer nada um dia na semana. Então deixa bem claro qual é o dia da semana que você não vai atender, tá certo? Eu sou adventista, aos sábados eu não trabalho. E deixei essa cultura na cabeça das minhas clientes. Para nós que somos adventistas, o sábado, na verdade, um dia, ele não começa à meia-noite. Um dia para nós começa no pôr do sol. Então, a gente conta de um pôr do sol a outro pôr do sol, que seria um dia, né? Então, as minhas clientes já sabiam que na sexta-feira elas só podiam marcar comigo até um certo horário que no pôr do sol eu já tivesse livre, porque elas sabiam que a partir do pôr do sol até o outro dia eu não trabalhava. E isso eu fui colocando essa cultura nas minhas clientes, né? E houve um período que eu trabalhava no domingo, que não ia sair, não ia passear, trabalhava no domingo. Mas se eu não quisesse trabalhar no domingo, eu já me programava antes. Aí, domingo dia tal e domingo dia tal eu não quero trabalhar, não agendava clientes, né? Pra poder ir pra uma praia, me divertir ou dormir mais um pouquinho, né? Então, quando você estipula limites nas suas clientes, elas vão obedecer. Às vezes demora mais um pouquinho de entrar na cabeça de uma e outra, mas elas vão obedecer, tá certo? Então, determina qual é o seu horário. Tira um diazinho para você descansar, para organizar a sua casa, né? E para encerrar, eu poderia passar o dia todo aqui conversando com vocês, as minhas experiências, mas o vídeo ia ficar enorme, tá? Mas para encerrar, a gente pode ter um vídeo 2, se vocês acharem necessário, tá? Ainda na questão do impor limites para suas clientes. Eu não sei na sua cidade, mas na minha cidade... Peraí que eu pego, tá bom? Vou pegar pra você, tá bom? Na minha cidade, lá em Natal... Então, lá em Natal, eu vejo que a questão do Nordeste, o pessoal tem essa cultura, né? De mostrar a casa pras pessoas. Me conte aí, na sua região, você mostra a casa pras visitas? Desde que eu me entendo por gente lá em Natal, né, onde eu morava, a gente tem esse hábito, vai receber uma visita, um amigo que nunca veio na nossa casa. Ai, vem cá, vamos conhecer nossa casa. Vem cá, olha, aqui é o quarto, aqui não sei o quê. Tem esse hábito? Me conta aí. Por muito tempo, eu tinha esse hábito de mostrar, quando meu salão era em casa, ai, vem cá conhecer minha casa, olha, aqui é o quintal, aqui não sei o quê. Depois eu vi que isso não é legal. Não é legal. Primeiro que às vezes você... questões lógicas, você trabalhou até tarde um dia antes e a sua cozinha ficou bagunçada, mas o seu salão não tem acesso pela cozinha e a cliente vai lá e vê a bagunça, né? E por outro motivo muito importante. Oi, meu amorzinho. Ó, tá aqui, ó. É a sua privacidade, né? Eu sei que existem pessoas boas e existem pessoas ruins, né? Que você às vezes não consegue detectar quem são pessoas ruins, então que você tá levando para dentro da sua intimidade, para dentro da sua casa,
e elas ali numa passada rápida ali, elas conseguem ver, ai, a Liliana tem isso na casa dela, como é que ela conseguiu comprar aquilo ali? Ai, menina, que bagunça. E ali leva informações para outras pessoas, né, falando de você, falando da sua casa. E também tem muita questão, eu acredito, né, não é na parte mística, mas é na parte científica mesmo. Existem questões de energia, né? Tem pessoas que não têm uma energia legal e não é legal você estar levando essa energia para dentro da sua casa, onde é o seu lugar de paz. Graças a Deus, nas casas que eu morei, eu sempre escuto a mesma frase. Ah, Liliana, eu gosto tanto de estar aqui, eu me sinto tão bem. Então, eu creio que é porque a minha energia e a energia da minha família deixam o ambiente legal. Tem pessoas que deixam o ambiente pesado, né? Então, não queira energias pesadas dentro da sua casa. Não queira que pessoas entrem à sua intimidade, né? Eu sei que tem clientes que, ai, deixa eu ver tua casa. A gente não vai negar, né? Mas se você quiser negar, beleza. Mas eu, por educação, eu já cheguei a não negar. Tá, vamos aqui. Só que eu não entrava em detalhes, né, da minha casa. Mas sempre tem aquela que abre porta e quer mexer nas coisas. E isso é muito chato. E é uma das desvantagens de ter o salão em casa, tá? Mas quando você impõe limites, por exemplo, quando você organiza o seu salão, você tem que pensar também nisso. Ah, e a cliente vai ter acesso ao quê da minha casa? Aqui, por exemplo, a cliente, ela... Tome. Olha o cheirinho. Vai lá. Aqui nessa casa, a cliente, ela não tem acesso aos quartos, né? Mas se por um acaso ela precisar ir no banheiro, ela vai ter acesso à minha cozinha. Toma. Então eu sempre deixo, no dia de atendimento de cliente, eu deixo minha cozinha organizada. Porque se a cliente passar para ir no banheiro, ela só vai ver a minha cozinha e ela vai ver a minha cozinha organizada, né? Mas ela não tem acesso aos quartos e eu não faço esse convite. A não ser que seja uma pessoa bem íntima ou que eu quero mostrar alguma coisa para ela. Vem cá, no teu negócio, eu quero te mostrar. É outra coisa. Mas não saia mostrando sua casa para todo mundo, né? Porque é o seu ambiente. Então, quando você for pensar num cantinho da sua casa para ser o seu salão, pensa nisso também. Privar, botar uma cortina, algo que impeça a facilidade ali da cliente entrar na sua casa, né? E invadir a sua privacidade, tá certo? Então, vou encerrando por aqui. Nem sei que tamanho que ficou esse vídeo, mas porque eu adoro conversar com vocês. Eu poderia passar um dia todo aqui conversando com vocês sobre esse tema. Temos o fiado, como se livrar do fiado. Temos a questão de trabalhar com o que a gente ama, de verdade, né? Ou pelo menos com o que a gente se sente bem, né? Ah, Liliana, eu não gosto de fazer mechas, por exemplo, como foi o meu caso. Quando eu me libertei das mechas, pra mim foi uma evolução enorme. E a gente fica se sentindo culpada, porque fulano era nossa cliente, mas a gente tem que trabalhar com o que a gente realmente se sente à vontade, tá? Então, tenho muitos temas para falar com vocês. Espero muito, de verdade, que vocês gostem desse novo conteúdo aqui do canal, tá? Deixando bem claro que aqui continua sendo o nosso canal de casinha, de vida, da rotina de Liliana. Mas Liliana é uma cabeleireira, é uma mãe que tem um salão em casa, tem criancinha. Pronto. E que tenho muita coisa para compartilhar com vocês, tá certo? Então, vamos ter, pelo menos toda semana, vamos ter um conteúdo voltado a esse lado profissional, tá? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa sua dúvida, qual é sua dúvida aqui, sua pergunta. Liliana, como era para você quando você atendia em domicílio? Eu vou responder para vocês, ou se for alguma coisa mais complexa, eu posso fazer um vídeo, tá? Porque tem tanta coisa boa que eu posso compartilhar com vocês. Lembrando que, quando possível, eu já tive uma cliente, ela assim, mais íntima, que elas me deixem gravar. Eu vou também trazer alguns vídeos de passo a passo pra vocês, tá certo? Mas tudo assim de forma bem leve. É a minha rotina de dona de casa, que tem os dias que eu também atendo aqui no salão, tá bom? E eu quero compartilhar muito isso com vocês. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa o seu legal. Não pode derramar não, meu amor. Ela quer botar no copo. Não pode. Vamos dar tchau pro pessoal? Vem cá, dá tchau. Vem cá. Olha, dá tchau aqui pra galera. Pronto. Não pode derramar, tá certo? Eu vou botar só um pouquinho pra você brincar com a boneca, pra você lavar o cabelo da boneca, tá bom? Oh, meu Deus, o que a gente não faz pro menino ficar quieto? Pronto, olha, botei creme, vai lá. Passar no cabelinho da boneca, vai lá. E assim a gente se vira nos 30, meu povo. Então, se gostou, deixa aí o seu legal. Compartilha com alguma outra cabeleireira que você acha interessante ela estar por aqui para fazer parte da nossa família, tá bom? E até o próximo vídeo.